muito bem-vinda! Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é a verdade que ninguém te conta sobre as dores abdominais. Vamos lá? Antes da gente começar nosso vídeo, eu vou te pedir para cumprir 4 passos aqui nesse canal. Primeiro, dá uma olhadinha aqui embaixo e vê se você está inscrito aqui no canal. Se tiver inscrito, então você tá. Se não tiver, coloca aí no inscrever-se nesse canal. Ative as notificações aqui em cima, tem um sininho, um símbolo de um sininho aqui em cima para você ativar as notificações e assim o YouTube priorizar você aqui dentro da plataforma e te entregar os conteúdos que realmente te interessam. Depois dê o like nesse vídeo e faça algum comentário. É muito importante que você cumpra esses 4 passos, porque isso faz com que o YouTube ele olhe para você e fale assim, olha, essa pessoa é engajada no canal. Vou fazer o canal da Malu crescer e vou indicar mais coisas interessantes para essa pessoa. Então, todo mundo ganha, mas é preciso cumprir os 4 passos. Antigamente, as pessoas só pediam para dar o like, porque o YouTube já, fazia aquilo ali. Agora exige esses 4 passos, então faz aí que é rapidinho. Vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Quando a gente fala de dores abdominais, a gente está falando de uma gama imensa de problemas que podem gerar dores abdominais, tá? É por isso que, por exemplo, quando você vai no médico, você chega lá, você fala assim, doutor, eu estou com dor na região do abdômen. O que ele vai fazer? Deita aqui, fulana, deita aqui, vou apalpar o seu abdômen. E aí, o abdômen, ele é dividido em 4 quadrantes, e esses 4 quadrantes são divididos em mais alguns, e aí no total a gente tem 9 pedacinhos, tá? Cada pedacinho, normalmente o médico ele vai apalpar 4 regiões. Então, superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo. E por que ele apalpa dessa forma? Como se fizesse um jogo da velha no seu abdômen e tivesse ali quadrantes, Ou fizesse uma cruz, dividisse em 4, você entendeu? O jogo da velha dividindo em 9. E aí, ele vai ver cada órgão tá posicionado em um lugar. Então, por exemplo, eu tô com dor superior do lado esquerdo. Aí ele vai pensar assim, poxa, pode ser baço, pode ser uma alça do cólon que passa ali por trás. Aí você fala assim, não, é do lado direito. Daí ele vai pensar, mais para cima, talvez fígado, mais para baixo, talvez apendicite, Então, ele vai tocar essas partes e tentar identificar se tem algum órgão mais inchado, se você apresenta dor na hora que pressiona ou na hora que expande, na hora que ele tira a mão ou na hora que ele aperta. Tudo isso ele vai avaliar. E ele, como médico, ele vai indicar qual é o melhor caminho para você. Não é desse tipo de dor abdominal que a gente está falando. A gente não está falando de dor no fígado, de baço inchado, de apendicite. Não é esse tipo de dor o objetivo desse vídeo. Como eu tô falando de saúde gastrointestinal, como eu tô falando de inflamação crônica, que ela começa pelo intestino, hoje eu quero falar com vocês sobre dores abdominais causadas por excesso de gases, dores abdominais causadas por disbiose, dores abdominais causadas por distensão abdominal. Beleza? Então vamos lá para a gente começar a teorizar isso daqui. É rápido esse vídeo e eu quero te passar a primeira coisa. Intestino e órgãos entéricos, estômago, intestino, que está dentro da sua barriga, eles não têm uma inervação suficiente para você sentir dor. São órgãos que não doem. Por exemplo, se alguém abrisse sua barriga e cortasse seu fígado, cortasse seu estômago, cortasse seu intestino, você não sentiria essa dor. Lógico, você sentiria a dor do machucado de abrir, mas no órgão não sentiria, porque eles não são inervados com esse objetivo. Então, o órgão em si, ele não dói. Agora, ele dói quando ele está distendido. Por isso que, quando o fígado incha, ele dói. Quando o baço incha, ele dói. Quando o estômago fica estufado, você fica cheio de gases no estômago, vai doer. E o intestino não é diferente, Nosso intestino, então, ele vai doer quando ele está estufado, inchado, distendido. O nosso intestino, ele tem como se fossem umas pregas, assim. Sabe como quando você vai costurar, quando você tem um fiozinho na roupa e você puxa o fiozinho e a roupa faz assim, O nosso intestino é mais ou menos isso. Ele tem pregas, E quando essas pregas, elas são distendidas, seja por inflamação ou gases, ele vai doer. Então, você sente dores abdominais por conta dessa distensão.
tá? Essa distensão, ela pode vir a acontecer por alguns motivos que eu quero te explicar aqui. O primeiro motivo é por uma inflamação aguda, né? Então, uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, por exemplo, uma retocolite ulcerativa, uma inflamação por, sei lá, uma bactéria que você pegou, um vírus que você pegou, uma inflamação local. Vai distender. Tudo aquilo que está inflamado, ele incha, fica vermelho e dói, né? É a mesma coisa com o seu tornozelo, quando você tropeça e cai e torce o tornozelo. É a mesma coisa quando você rala o braço. Vai ficar inchado, vai ficar vermelho, vai ficar dolorido, né? O intestino também não é diferente. Então, aquele órgão foi lesado por algum tipo de infecção bacteriana, viral ou por alguma doença inflamatória. E aí você tem dor, né? Você vai ter inchaço, dor e a vermelhidão que a gente não vê. Na inflamação aguda, tá? Então, pode ser sim uma causa das suas dores abdominais. A outra causa muito comum que eu preciso trazer aqui para você, muito mais comum, é por excesso de gases, né? As pessoas, elas têm excesso de gases por intolerância alimentar. Então, sei lá, elas comem lactose, não digerem bem a lactose, aquela lactose vai chegar no intestino e vai fermentar. A pessoa tem uma intolerância à frutose, ela não digere a frutose vai chegar no intestino e vai ser fermentada e o intestino vai estufar. Malu, o que é fermentação e por que a gente tem essa fermentação? Fermentação é um processo de bactérias e fungos de se alimentarem para produzir energia. Então a bactéria ela vai comer aquela comida que foi mal digerida por você, para ela se alimentar, para ela sobreviver, para ela produzir energia. Né? É uma reação que a gente chama de reação anaeróbica, não é na presença de oxigênio. E essas reações anaeróbicas das bactérias de se alimentarem daquilo ali produz gases, principalmente CO2, né? Gás carbônico. Então, incha a sua barriga. Quer um exemplo bom? Quando você vai fazer pão, é que pão não é com bactéria, é com fungo, né? Com levedura, que é um tipo de fungo. Mas você vai fazer pão, aí você põe lá o fermento biológico, que é levedura. Para quê? Para fermentar o pão, né? O que aquela levedura faz? Ela vai lá naquele carboidrato do trigo, ela vai se alimentar daquele, não tem nada a ver com glúten, ela vai se alimentar daquele carboidrato daquele trigo e ela vai transformar aquilo em energia para ela e como resultado dessa transformação de energia, liberar gás. Por isso que o seu pão cresce, certo? Mesma coisa, por exemplo, quando você vai produzir iogurte, kefir, você vai colocar bactérias, lactobacilos ali dentro do seu leite e vai deixar o leite fermentar. Só que você não pode tampar o pote. Por que você não pode tampar o pote? Porque o pote vai explodir. Por que o pote vai explodir? Porque produziu gás, né? Aquelas bactérias produziram gases. A mesma coisa, por exemplo, quando você esquece um feijão na geladeira ou quando apodrece alguma coisa. Às vezes até, estoura a tampa, né? Porque produziu gases. No seu intestino, mais uma vez, não é diferente. Então, todas as vezes que uma pessoa tem um excesso de produção de gás, ela tem ou um excesso de bactérias ou um excesso de alimentos que fermentam demais. Se você tem um excesso de bactérias, você tem uma disbiose, um desequilíbrio da biota. Disbiose, desequilíbrio da biota, das bactérias, dos fungos que habitam no seu intestino. Essa disbiose, ela pode ser para menos, ela pode ser para mais, ela pode ser entre as espécies, tem vídeo aqui no canal explicando isso. Mas se você tem bactérias demais, não importa o tipo delas, tudo que cair ali, elas vão fermentar demais. Se você tem mais bactéria produzindo gases, você vai ter mais gases. É um tipo de disbiose, que a gente chama também muito de supercrescimento bacteriano, né? SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, né? Muitas pessoas desenvolvem SIBO. E são pessoas que vão apresentar muitos gases. Uma segunda possibilidade é que você consuma alimentos que fermentam demais. Então, tem alimento que fermenta menos, né? Então, fibras, por exemplo. Fibras, dependendo do tipo de fibra, se ela é uma fibra insolúvel, ela vai fermentar um pouco menos do que uma fibra solúvel. Se você come um alimento rico em FODMAP, Malu, o que é FODMAP? Tem vídeo aqui no canal, mas são alimentos altamente fermentáveis. Alimentos que você come e dá gases na maioria das pessoas. Por quê?
transformação daquele alimento, a digestão daquele alimento normalmente, naturalmente, vai eliminar gases demais. Alguns alimentos eliminam gases de enxofre, por exemplo, o brócolis, o feijão, o grão de bico. São alimentos que, quando eles são fermentados, eles liberam gases de enxofre, então fede mais também. Assim como, se você tem uma desbiose de bactérias que digerem proteínas, você libera também uns gases, uns puns muito mais fedidos, pela liberação de cadaverina e putrescina, que é o resultado da fermentação das bactérias dessas proteínas animais. Então, se você tem gases abdominais, você precisa saber que ou você está comendo alimentos fermentados demais, ou você não está digerindo bem esses alimentos, no caso das intolerâncias, ou você desenvolveu algum nível de desbiose com um crescimento maior de bactérias. Malu, e como que a gente resolve isso? A gente resolve isso através de uma alimentação que esteja adequada àquela situação. Então, talvez uma dieta low FODMAPs, se você está comendo FODMAPs demais, uma dieta baixa em FODMAPs. Também, se for uma alimentação muito rica em proteína e você percebe uma desbiose voltada a essa digestão de proteínas, diminuir a ingestão de proteínas animais por um tempo, assim como a dieta low FODMAPs por um tempo. Pode ser usado suplementações de modulação bacteriana. Então, elas equilibram, melhoram a qualidade dessas bactérias, equilibram se tiver bactéria de mais ou bactéria de menos, como no caso, por exemplo, do orégano, que também é antifúngico, do gengibre, do alecrim, a própria carqueja. São chás e são ervas que a gente consegue adicionar. Berberina também é uma erva, mas aí você faz em cápsula, que também ajuda nessa modulação bacteriana. E também mais o resto de um estilo de vida anti-inflamatório, entendendo que essa desbiose abdominal, essa desbiose intestinal, ela causa uma inflamação crônica no seu organismo no longo prazo. Se esse vídeo tá parecendo confuso demais para você, eu quero te convidar para a Semana da Dieta Anti-Inflamatória. Ela vai começar nessa quinta-feira. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, terça, você vai participar da Semana da Dieta Anti-Inflamatória nesta quinta, dia 17 de fevereiro. Se você está assistindo esse vídeo em qualquer outra data, entra no meu Instagram, procura ver se a Semana da Dieta Anti-Inflamatória está aberta, ou se o PD30, se as vagas do PD30 estão abertas, que é o programa de desinflamação, para você entender melhor desse mundo intestinal, desse mundo de desinflamação a partir do seu intestino. Então, eu te convido para a Semana da Dieta Anti-Inflamatória, dos dias 17 de fevereiro a 21 de fevereiro, que vai acontecer lá no meu Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!